Meus prezados telespectadores, minhas prezadas telespectadoras, boa noite. Foi um verdadeiro tsunami eleitoral. O desejo de mudanças na política, latente desde os protestos de junho de 2013, acentuado depois pelos escândalos de corrupção da operação desvendados pela Operação Lava Jato, manifestou-se fortemente nestas eleições, com históricos índices de renovação no Senado, na Câmara Federal e nos parlamentos estaduais. O meu entrevistado deste sábado sobreviveu a essa onda de renovação e conquistou o seu segundo mandato na Assembleia Legislativa, não apenas conquistando o mandato, mas até ampliando a sua votação. Eu tenho a grata satisfação de receber no Jogo Aberto de hoje o deputado estadual do PPL, Márcio Pacheco. Márcio, boa noite, obrigado por aceitar o meu convite, estar aqui com a gente hoje. E eu abro essa entrevista já comentando o grande assunto desta semana, notícia na imprensa do mundo inteiro, que foi o convite o convite aceito pelo juiz Sérgio Moro para integrar o ministério do presidente eleito Jair Bolsonaro. Foi uma surpresa para muita gente, porque ele deixa 22 anos, ele deixa a magistratura, ele é obrigado a renunciar à carreira para assumir um ministério. E a primeira pergunta que eu faço, a pergunta mais importante em relação a esse assunto, que eu faço para você, especialmente porque você é integrante da Polícia Federal, e aí essa notícia, ela ao mesmo tempo que ela despertou um grande apoio da opinião pública, de ver o juiz que comandou todo esse processo de limpeza política e ética do país, deixar o caso, despertou essa preocupação, mas ao mesmo tempo é um alento de que ele no Ministério da Justiça e da Segurança Pública poderá até incrementar ainda mais essa luta. Qual é a sua avaliação sobre o convite, a aceitação do convite, o juiz lá no Ministério do futuro presidente? Boa noite, Caio. Boa noite a todos que nos acompanham. Claro, uma satisfação, uma honra poder estar aqui mais uma vez falando contigo. Caio, veja, o juiz Sérgio Moro, na minha avaliação, ele foi fundamental para que o Brasil, a população brasileira, pudesse conseguir promover essa mudança, de fato, demonstrada de maneira muito clara nas urnas nessas eleições. Se não fosse a coragem, se não fosse a habilidade, se não fosse a ousadia até, né, de mostrar que é possível, sim, enquanto poder judiciário, enquanto sociedade, mostrar que aquilo que estava acontecendo estava errado, né, e que temos que lutar por um Brasil que nós queremos que seja o Brasil de todos nós, e não o Brasil de alguns, de uma aristocracia comprometida, viciada, né, onde o sistema acaba tendo ações sistêmicas, né? Fica parecendo tudo normal, né? Tudo normal, que não é normal. Então, o juiz Sérgio Moro, um grande homem, e ele certamente foi fundamental para isso, podemos dizer até mesmo para a eleição do próprio Bolsonaro e de todo um grupo de pessoas, né, que estiveram alinhados com esse processo, e nada mais coerente do que o Bolsonaro convidá-lo. E nada também, no meu entendimento, mais sensato, Agora, Márcio, mesmo do que ele aceitar o convite. Certo, você na condição de integrante da Polícia Federal, que formou junto com o Ministério Público e o Poder Judiciário o tripé fundamental da Operação Lava Jato, que depois se desdobrou em outras operações e que resultou nessa grande ação, né, que enfrentou os poderosos empresários da política, né, e mostrou que é possível, sim, investigá-los, acusá-los, denunciá-los e colocá-los na cadeia. Você acha que a saída do doutor Moro da Operação Lava Jato, agora ele já sai imediatamente, né? Sim. Enfraquece todo esse processo de punição aos corruptos? Não, pelo contrário. Eu entendo que a presença dele dentro do governo estimula a prática de boas ações dentro da política. E amedronta de maneira muito positiva os corruptos que certamente não acabaram, né, que se encontram permeados dentro dos ministérios. E as tentativas continuam, né? Exatamente. A gente vê notícias. Então, você ter um juiz como o Sérgio Moro, né, dentro como ministro da Justiça, tendo comando ministro da Justiça e da Segurança. Com poderes ampliados. Com poderes ampliados, dando autonomia para a Polícia Federal, fazer a investigação que vinha fazendo com muito mais força, eu entendo que é extremamente positivo e potencializa o combate à corrupção. E certamente outro juiz, não só o juiz Sérgio Moro, tem também a seriedade. O juiz Sérgio Moro não entregaria os seus processos
processos, né, para qualquer juiz. Certamente, a juíza... E achar que a Operação Lava Jato poderá enfraquecer é desmerecer os outros juízes pelo todos. Contrário. Né? E principalmente pela presença do juiz Sérgio Moro dentro do Ministério da Justiça, eu acredito que esteja ainda mais fortalecida a Operação Lava Jato, que é muito bom para o Brasil. Agora, Márcio, você, em meio a esse cenário que vivemos aí, né, de grande renovação, aliás, na Assembleia Legislativa foi uma renovação de 40% das 54 cadeiras, que corresponde a 22 deputados, né? E você ainda se reelegeu, aumentou a sua votação, né? Você fez, na eleição passada, a sua primeira, né, para a Assembleia Legislativa, 24.855 votos, agora foi para 39.323, para ser exato, um aumento de 60%, né? Eu perguntaria a você, a gente sabe que o presidente eleito Jair Bolsonaro usou muitas redes sociais. A grande protagonia, os grandes protagonistas dessa campanha foram as mídias digitais. Sim. Né? Eles tornaram praticamente quase que irrelevantes as outras mídias tradicionais. Sim. Você também utilizou muito essa ferramenta? A rede social na minha campanha, Caio, ela foi fundamental. Fundamental, né? As pessoas que estão nos assistindo agora provavelmente inclusive não tiveram a oportunidade de me ver pessoalmente, até porque era uma campanha muito curta, muito rápida, né? Mas certamente viram algumas das nossas ações pelas redes sociais, né? E não só pelas redes sociais, alinhado também com um trabalho que teve o reconhecimento da população, né? Você veja, somando-se a esses números que você apresentou, eu tive a honra de ser o deputado mais votado de Cascavel, né? Na eleição passada, como você disse, eu fiz 24 mil votos no Paraná, dessa vez eu fiz 24 mil votos só em Cascavel. Praticamente a sua votação anterior foi a votação só em Cascavel. De Cascavel. E fui o único deputado a aumentar a votação em Cascavel, entre os estaduais e federais. Então, foi um resultado realmente muito importante, aumento de 60% no Paraná, tripliquei minha votação fora do estado e aqui na região oeste do Paraná fui praticamente um dos pouquíssimos deputados que consegui, né, um processo de reeleição. Num momento difícil em que a população fez realmente uma peneirada, né, nos políticos e graças a Deus a gente conseguiu não só garantir a reeleição, mas garantir a reeleição com fortalecimento. Agora, Márcio, você durante a campanha, você conseguiu perceber assim de forma clara nos eleitores, nas caminhadas, nas conversas, nas reuniões, nessa interatividade através das mídias digitais que se usou, dos seus canais de comunicação, você conseguiu perceber esse sentimento de renovação ou ele estava meio oculto? Veja, Caio, a campanha foi uma campanha estranha, uma campanha diferente, você percebia um cenário diferente na rua, né? Eu senti certamente, Caio, menos do que os que não foram eleitos, claro. Porque como eu fui eleito, então onde eu ia, graças a Deus, sempre andando de cabeça erguida, fui muito bem acolhido por todas as pessoas que me encontraram, né? Assim, praticamente não posso destacar uma ação que tenha sido desagradável, né? Mas fui muito bem acolhido. Agora, certamente as pessoas que não foram eleitas tiveram um cenário de uma certa, no mínimo, antipatia, mas em alguns casos até de hostilidade por meio da população que está realmente revoltada com o cenário político, né? E claro, como o nosso trabalho foi muito acentuado pelas redes sociais, eu estou hoje com 114 mil pessoas me seguindo só no Facebook, fora o Instagram, fora as demais redes sociais, né? Então a gente esteve muito presente na rede social, mas quando a gente ia para a rua, de fato sentia essa diferença na campanha, mas fui, graças a Deus, muito bem acolhido. Agora, como se disse, essa campanha eleitoral foi extremamente atípica em todos os sentidos, né? Já comentamos aqui essa questão em que o eleitor, de um modo geral, ele sentiu-se empoderado, né? Ele virou, na verdade, o eleitor virou ele próprio uma mídia, né? Porque ele expõe suas opiniões, ele critica. Esses canais ele não tinha anteriormente, quando não se tinha Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. e tal. Agora, essa campanha eleitoral foi pautada pela questão da segurança pública face aos terríveis, né? Índices de criminalidade que assolam o país, quase 65 mil homicídios por ano, a maioria homicídios ligados até à questão do tráfico, né? Isso. Assustam toda a população. Você acha que o fato de você ser integrante da Polícia Federal, isso também formou essa conexão, né, com relação ao tema principal, a maior preocupação das pessoas, acima até de saúde e de segurança pública, isso ajudou você? Eu acredito, Caio, que hoje as nossas ações na Assembleia, elas superaram a questão de segurança pública, por eu ser policial federal já há 12 anos, né? E fui policial militar também por 10 anos. Mas é evidente, né, que esse nome, carregar a envergadura de ser um policial federal hoje no Brasil, no momento em que a Operação Lava Jato fez todo, né, esse trabalho de retomar
a esperança do povo brasileiro de que o Brasil tem jeito e demonstrou isso nas urnas, sem nenhuma dúvida, ela foi também muito importante. Agora, claro... Quer dizer, a instituição tem um peso, né, na vida. Até como o próprio presidente eleito, Jair Bolsonaro, ele se ancorou também no prestígio das Forças Armadas, né? E só o fato de você ser um policial federal diz muita coisa, né, Caio? Não é só pela Polícia Federal. A pessoa, para chegar a ser um policial federal, Caio, não querendo aqui chamar a atenção para o meu lado, mas é realmente um processo seletivo muito seletivo. Seletivo no sentido de qualificação, de ser realmente preparado e ter uma idoneidade, assim, muito acima da média, porque se você, às vezes, eu estava na academia, né, 4 meses e meio de curso lá em Brasília, isso em 2007, e eu via pessoas sendo retiradas da sala, respeitosamente retiradas da sala, porque se envolveram, às vezes, num acidente de trânsito e deixaram de resolver um problema pecuniário, lascível, né? Então, quer dizer, questões simples que faziam com que a pessoa não pudesse integrar os quadros não pode ter contemplação mesmo nesse caso, né? Com certeza. Quem vai seguir uma carreira na área de segurança pública, na área do judiciário, o Ministério Público, tem que ter uma vida extremamente correta, né? É impossível. Isso com certeza ajudou, foi fundamental, foi importante, né? Agora, isso também refletiu na própria eleição numerosa, né, de integrantes da área de segurança, né, juízes, policiais civis, policiais militares, lá no Congresso Nacional, e a própria bancada na Assembleia, que reforçou, né? Tem coronel, tem 4 delegados, tem subtenente, tem soldado, né? Reflete essa preocupação, acho, da população. Né? Na Assembleia eu sou o mais antigo lá, né? Assim, entramos na bancada de segurança. Na bancada de segurança pública. Mas certamente essas pessoas, esses profissionais de segurança pública que vão estar lá, certamente vão estar com o olhar voltado para essa questão, porque entendem também que foram eleitos justamente refletindo essa preocupação. A falta de segurança pública, eu acho que talvez não exista nada pior do que a falta de segurança pública, né? Porque até a saúde, se você ficar doente, você vai de alguma maneira você encontra o tratamento. Verdade. A segurança pública, se uma pessoa está armada na tua frente ali, na iminência de apertar ou não o gatilho, a tua vida está nas mãos de um bandido, né? Com a pessoa que não tem sensatez, que não tem nenhuma prudência. Então, a falta de segurança pública, de fato, é algo muito grave, demonstrou isso, e a gente espera que na Assembleia, de fato, esse aumento de número de profissionais de segurança pública na Assembleia e no Congresso Nacional reflita, de fato, em melhorias também na segurança pública resultar para a população. Em legislações, né, mais duras, e efetivas, né? E efetivas, né? O próprio ministro, futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, o doutor Sérgio Moro, vai ser uma grande força para vocês lá, né, para essa área, né? E o próprio Bolsonaro, né, claro, declarando ali, dando autonomia total para o juiz Sérgio Moro, inclusive de nomear quem ele entender melhor para chefiar a Polícia Federal. Então isso é muito importante. Isso é um juiz que nós acreditamos, pelas posturas deles, que é um juiz sério, né, comprometido realmente com o Brasil e com a segurança pública e que vai, e com o combate à corrupção, que vai ter esse comando, né, na Polícia Federal e em todas as demais forças de segurança pública do Brasil. Agora, Márcio, para a gente encerrar esse bloco, as manifestações lá de junho de 2013, que eu mencionei no início da nossa entrevista, levaram milhões de brasileiros às ruas para protestar contra a corrupção, os privilégios dos políticos, a impunidade, a crise econômica e diversas outras questões, entre elas até a má qualidade dos serviços públicos. Você concorda que essa onda de renovação que tivemos, a própria eleição do Jair Bolsonaro para a presidência, foi uma resposta da população à falta de solução para esses problemas? Sem dúvida, Caio. E o problema, sim, não é só a prática da corrupção que a população repudiou, mas também se transmite nessa leitura, nesse recado da população, uma necessidade de qualidade dos serviços públicos no sentido de gestão, Caio. Certo. Tão ruim quanto a prática da corrupção é o dinheiro público mal investido. Mal empregado. A gestão mal feita, que hoje, infelizmente, é uma prática comum no Brasil. Os políticos, especialmente os gestores, chefes dos poderes executivos, eles focam só naquilo que vai lhes dar popularidade, naquilo que lhes vai promover a imagem, não levando em consideração, de fato, a efetividade da importância do serviço público para a população. Então, se investe um número em saúde, se investe um número em educação, só que são investimentos que não resultam em atendimentos efetivos para a população. Se diz o seguinte, né? Olha, foi empregado a verba que a Constituição, que a lei determina para empregar. O que não quer dizer nada, né? Por exemplo, às vezes o governo tem lá a obrigação
obrigação de investir 12% em saúde, governo do estado, por exemplo. Tudo bem, construiu-se uma ala a mais no hospital universitário, mas uma ala que nunca entrou em funcionamento. Pois é. De que adiantou para a população? Só que para o número, para o Tribunal de Contas, que precisa rever esse conceito de só olhar o número, tem que olhar a qualidade do serviço que foi prestado, não adianta nada. Investiu-se numa ala, investiu-se na construção de um hospital, mas o hospital não entrou em funcionamento. Está aí um bom projeto, né, para você colocar, implementar uma lei nesse sentido lá na Já Assembleia. tem, inclusive, uma lei que proíbe a inauguração de obras Exato. públicas sem que elas estejam plenamente concluídas para atender a população. Nós vamos a um rápido intervalo, já retornamos entrevistando o deputado estadual Márcio Pacheco, reeleito para a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Até já. Estou recebendo no Jogo Aberto deste sábado o deputado estadual Márcio Pacheco, reeleito pelo PPL, Partido Pátria Livre, para a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. É um dos sobreviventes desse tsunami eleitoral aí que renovou grandemente os parlamentos estaduais, só que no Paraná, como já mencionei na abertura, foi 40% das 54 cadeiras. Márcio, para a gente encerrar esse assunto da questão aí da eleição em si, desta renovação ampla e toda essa campanha típica que vivemos, né? Com muito protagonismo do eleitor decidindo sozinho o que ele queria fazer. Verdade. Né? Eu perguntaria para você o seguinte: para aqueles que se elegeram pela primeira vez, para os que se reelegeram com você e também para os derrotados, qual foi o principal recado que a população quis transmitir aos políticos através do resultado das urnas? Chega de prostituição dentro da política. Chega de promiscuidade, chega de tanta prática de corrupção, de tantos desvios de conduta e de tantos alinhamentos dos políticos desalinhados com a população. E de tanta incompetência na gestão pública também. Incompetência na gestão pública e, às vezes, o candidato se apresenta como um pretenso representante do povo, mas quando chega ao poder, se elege, representa a si mesmo ou a grupos que o elegeram. É esse tipo de recado que a população tem mostrado e quem não viu isso, certamente sofrerá as consequências nas próximas eleições também. Inclusive os que foram eleitos agora. Sim, né? Exatamente. Que é bom que fiquem alertas todos, né? Que ganharam esse voto de confiança da população. Né? Exatamente. Márcio, no primeiro turno, o PPL disputou a eleição presidencial com o candidato próprio, que foi o João Goulart Filho. Mas no segundo turno o partido declarou um apoio crítico, né, ao petista Fernando Haddad e você não gostou disso. Você é presidente do diretório regional estadual do partido e você até divulgou uma nota bastante dura para expressar essa sua concordância. Qual foi exatamente a sua discordância? Eu li a nota, evidentemente, queria que você falasse agora aos telespectadores. Na verdade, Caio, o PPL, o meu partido, sempre teve uma linha de considerações muito críticas, desde 2011, à postura do ponto de vista econômico, político e moral, essas condutas do PT. E aí agora, por conta de um entendimento que a Executiva Nacional do meu partido entendeu em relação ao Bolsonaro, declarou um apoio crítico ao PT. Olha, cadê a coerência? Na minha visão, isso carece um pouco de coerência, né? E aí, evidentemente, emitiu uma nota oficial no mesmo dia que soube, dizendo que eu discordava firmemente dessa decisão e que o partido teria que, em qualquer hipótese, manter aí uma neutralidade e não declarar esse apoio. E assim fiz. Evidentemente, alguns integrantes do partido não gostaram, mas eu acho que a gente tem que ter uma coerência na linha de atuação da gente e foi isso que eu demonstrei ter, que procurei demonstrar ter para o meu eleitor, para as pessoas que confiam no meu trabalho. E é por essas e outras coisas, né, Márcio, que os políticos se desmoralizam perante a eleição, né, por esse jogo dúbio, né? Primeiro tem uma linha totalmente contrária pela conduta e depois resolve fazer um apoio. É assim que desmoraliza, né, a atividade política. Né? Exatamente. E eu busco manter sempre, né, mas na estreiteza dos meus atos, a retidão e principalmente a coerência das minhas ações. A postura, e foi isso, com certeza, né, essa postura que, graças a Deus, me conduziu a continuar prestando um serviço na Assembleia Legislativa. Legislativa. Agora, somando esse episódio, as dificuldades geradas aí pela cláusula de barreira, né? Estaria no seu horizonte a possibilidade de trocar de legenda? Quando falo em cláusula de barreira, você pode até explicar um pouco melhor, é essa questão de que o partido não atingiu, o PPL não conseguiu eleger aquele número mínimo de deputados para ter acesso ao fundo partidário, né? Para ter condições mínimas de atuação, e também não fez aquele 1,5% em votação nacional, que também seria uma outra alternativa. Ou seja, vocês agora têm essa possibilidade, essa liberdade desses partidos que não atingiram esse número, de mudar de legenda, né?
Caio, eu desde 2011 ajudei a fundar o PPL no Brasil, coletando assinaturas aqui em Cascavel. Mantive uma plena fidelidade com o partido em todo esse tempo, né? Sempre fui eleito vereador, presidente da Câmara, deputado, enfim, reeleito deputado agora, então mantive. Só que foi aprovada uma PEC no Congresso Nacional, estabelecendo algumas regras para que o partido continue existindo na prática, com um tempo de TV, com fundo partidário. Nosso partido não superou a cláusula de barreira e, por isso, a legislação também permite que aos deputados eleitos, aos eleitos que estão nesses partidos que não superaram, eles têm o direito de deixar o partido sem nenhum comprometimento com o mandato. Então, é evidente que a partir desse momento em que o partido deixa praticamente de existir na prática, não superou a cláusula de barreira, é evidente que há no horizonte uma possibilidade real de eu estar indo para um outro partido. Aquelas outras opções, né, de fusões partidárias também, que isso poderia, de certa maneira, acomodar 2 ou 3 partidos que estão nessa condição. Não há nenhuma definição já concreta nesse sentido, né? E em qualquer cenário, não descarto a possibilidade de estar indo para um outro partido. Agora, mas ainda é está quase certo que você, até para manter seus compromissos, sua carreira política, enfim, seus projetos, né? Está certamente fortemente cogitado por você e pela sua equipe essa mudança, né? As pessoas próximas, né? Quase inevitável. Por avaliações de cenários, né? Pensando também no futuro, porque o partido sempre foi um partido muito pequeno, sem literalmente nenhuma estrutura. Eu não apareci na TV, quem está me assistindo agora não me viu no horário eleitoral para a campanha. Como é que você faz campanha sem aparecer na TV? Você e o presidente eleito e outros mais. Exatamente. O fundo eleitoral, evidentemente, eu rejeitei, porque eu considero que foi um crime aprovado no Congresso Nacional. Acho, embora legal, totalmente imoral. Então, minha campanha foi sem fundo eleitoral, foi sem aparecer na TV, ou seja, estrutura zero. Mas mesmo assim, graças a Deus, conseguimos aí, como você disse, você é um dos exemplos da quebra de paradigma dessa eleição em relação a essa comunicação com o eleitor, né? Poder não depender tanto da mídia tradicional, né? Das TVs abertas e tudo mais. Acho que deu certo. Isso é mais democrático até, E deu certo, graças a Deus. Não fica na mão de poucos poderosos que podem, enfim, têm o comando de partidos e podem ocupar os horários, né? O poder tem que estar na mão sempre do povo, né? E agora, pela primeira vez, desde que eu vivo, né? A população realmente teve esse empoderamento que você disse, né? A ponto de ser totalmente protagonista da eleição. Muito mais até mesmo do que as mídias do meio de comunicação, muito mais do que o poder econômico, né? Foi muito bom. Nivela melhor, né? Com certeza. Agora, Márcio, a condição de deputado estadual mais votado em Cascavel, a gente comentou isso já no bloco anterior, com mais de 24 mil votos, é um estímulo para você entrar novamente na disputa pela prefeitura, lembrando que em 2016 faltou muito pouco, né, na sua disputa com o prefeito Paranhos para a disputa ir para o segundo turno, né? Faltou ali 1%, alguma coisa assim, né? É uma tendência natural, Caio. É uma tendência natural. Mas é claro que o futuro meu, a minha vida está nas mãos de Deus e o futuro a Ele pertence, né? Mas eu considero 3 questões fundamentais para essa decisão. Primeiro, sentir de fato um desejo, um chamamento da população, nesse sentido de desejar que a gente seja, primeiro, candidato a prefeito, para aí então ser prefeito. Segundo, ter de fato um grupo de homens e mulheres realmente comprometidos com a cidade de Cascavel, comprometidos com a boa política, para pensar e atuar junto na campanha, especialmente depois na gestão. E terceiro e fundamental, eu sentir que essa, como eu disse antes, é a vontade de Deus na minha vida. Se eu sentir essas 3 questões, certamente o meu nome estará à disposição para dar o melhor de mim para servir a população de Cascavel. Márcio, nesta semana também tivemos um episódio aqui em Cascavel bastante ilustrativo do momento que estamos vivendo. Foi o caso da professora que estava, enfim, ministrando aula de educação sexual para alunos do 5º ano do ensino fundamental, crianças na faixa de 10, 12 anos. Teve uma grande repercussão, até porque expunha as crianças a desenhos, enfim, a imagens em que talvez não fossem condizentes, né, naquela faixa de idade. E eu vi que você se manifestou na Assembleia como presidente da Comissão de Proteção aos Direitos, né? Da criança. Como é que você avalia esse episódio? Eu me manifestei nas redes sociais, Caio, e eu não considero talvez incondizentes, eu me considero totalmente incondizentes, né? Reforço que considero um absurdo todo o contexto, todo o episódio que aconteceu. Tenho certeza que não só eu sou pai de uma menina, de uma filha de 8 para 9 anos de idade, e tenho certeza que não só eu, mas todos os pais que estão nos assistindo agora repudiam simplesmente a imaginar que um filho, uma filha de 9 para 10 anos esteja em sala de aula
aprendendo nessa idade a inserir camisinha de verdade Sim. num simulacro de órgão genital masculino, físico. É absurdo. É claro que não foi uma ação isolada da própria professora, havia ali um contexto, né? Primeiro ali o currículo educacional do município que estabelece essa possibilidade a partir do 5º ano, enquanto que a base nacional curricular estabelece só a partir do 8º ano que isso é possível. Deveria ser possível, São alunos com uma idade um pouco, segundo, que pode até assimilar claro, de um jeito... Aí 12, 13, 14 anos, né? Claro. Segundo ali, por exemplo, a forma de abordagem desse tema, que foi totalmente equivocada na nossa avaliação. E terceiro, e talvez mais grave, a exposição nas redes sociais de fotos dessas meninas, dessas crianças, né? Para todo mundo ver. Isso, na nossa avaliação, viola o Estatuto da Criança e do Adolescente e eu, como integrante dessa comissão na Assembleia, encaminhei para o Ministério Público o pedido de investigação, né, para a situação. Agora, para a gente encerrar, Márcio, esse episódio, na verdade, ele ilustra toda essa revolta da opinião pública, que foi maciça, né? Também explica bastante a eleição do presidente Jair Bolsonaro, encarnando, incorporando e defendendo a volta do país a um conservadorismo nos costumes, a um liberalismo na economia. Quer dizer, isso tudo contribuiu, toda episódios desse tipo, né, que a gente viveu nesses últimos tempos aqui, em que é fruto até já da questão de ideologia de gênero nas escolas sem partido, ou seja, o Brasil deu uma guinada para a direita, né, na questão dos costumes, né? A gente tem sido obrigado, Caio, ultimamente, a aprender que algumas coisas são normais. Sim. Tem coisas que não são normais. É verdade. Isso nunca vai ser normal. Esse tipo de ação que nós vimos agora, por exemplo, não previne nada. Pelo contrário, estimula, promove e constrange as crianças. E assim como essa, muitas outras coisas nós temos visto. Né? É normal. Não é normal. E a gente tem que ter a coragem de dizer, olha, isso não é normal. Criança tem que aprender a estudar, português, matemática, tem que aprender a brincar e a ouvir que algumas coisas não podem ser feitas. Não é, se você for fazer, faça assim. Não pode ser feito. E a educação sexual nas escolas tem que ter consentimento dos pais. Com certeza. Sempre. E educação, na verdade, educação compete aos pais, à família. Ou a escola compete ensino. Né, daquilo que é necessário para a criança se tornar uma pessoa melhor, enfim. Deputado estadual Márcio Pacheco, obrigado por mais essa entrevista, parabéns pela votação, pela reeleição, sucesso no seu 2º mandato na Assembleia. Caio, agradeço de coração e ainda em tempo, no fim do programa, agradecer de coração a todas as pessoas que confiaram conscientemente o voto conquistado que eu tive dessa eleição. Muito obrigado, Caio, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado a todos, bom domingo e até a próxima semana. Boa noite.